Olá! Sabe que eu já tinha gravado o vídeo anterior sobre assunto acadêmico, né? Principalmente o assunto referente a equilíbrio e tudo, e que eu falei principalmente do equilíbrio bioquímico, mas eu demorei... Pera, que eu acho que eu não finalizei a frase. Tinha gravado aquele vídeo há muito tempo, mas eu não tinha postado porque o Zumpa-Lumpa da minha cabeça e eu estávamos discutindo, e na verdade assim, a gente já tinha chegado numa conclusão, mas eu não tinha conseguido gravar esse vídeo que eu estou gravando agora, tá? Que é referente ao equilíbrio genético, equilíbrio populacional, enfim. Tá, mas por quê? Porque principalmente a ideia de equilíbrio genético, né, equilíbrio em uma população, é a ausência de alterações genotípicas e fenotípicas, né? E principalmente quando a gente pensa num sentido de ausência de eventos evolutivos, né, eventos que promovam evolução ou alteração daquilo ali, e também situações de direcionamento de casamentos, vamos chamar assim. E daí isso parece uma coisa estática, né? Mas não é, porque existe um parâmetro que não existe como, não existe forma, não existe jeito de se evitar, que é a perda de indivíduos de uma população, né? Espero que dê para entender bem. Mas, então, quando a gente pensa nesse sentido, se a gente só tivesse essa situação, que é uma situação que não há controle, não tem como evitar, então em algum momento existiria sim a alteração, a perda do equilíbrio daquela população, né? Isso sem contar que, de maneira geral, as populações, elas tendem a tentar, digamos assim, ou a conseguir, principalmente, entrar em equilíbrio, né, genético, e então precisa sim ter essa maleabilidade daquela população. Então, por exemplo, se você tem a perda de indivíduos, você precisa ter a entrada de novos indivíduos para que a gente possa permanecer naquele equilíbrio. E aqui, assim, eu tô falando de uma maneira mais ampla, mas em geral, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de indivíduos que estão em fase de reprodução, tá? Então, aí a gente tem, né, pensando, assim, principalmente em mamíferos, né? De maneira geral, a gente tem um período de tempo em que a mulher ou a fêmea pode se reproduzir, e esse período é menor que machos e homens, enfim. E aqui, assim, nem tô entrando nisso, tá? Mas, então, assim, realmente, apesar de que eu parei e não postei aquele vídeo e discuti comigo e não tinha conseguido gravar sobre o equilíbrio genético, o equilíbrio populacional, o equilíbrio genotípico, fenotípico, enfim, alélico, ele precisa também, sim, ter uma dinâmica, porque existem coisas que não podem ser evitadas quando a gente pensa nessa situação. Então, a dinâmica, ela é meio que intrínseca dessa situação, então não é como se existisse uma ausência dessa dinâmica, sabe? Mas, enfim, eu não sei se ficou fácil de entender ou não, eu acho que não, mas qualquer coisa assim, eu amo esse assunto. Por mim, eu passaria horas falando sobre equilíbrio genético, tá? Então, se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa sobre isso, eu estarei respondendo em algum momento.